Eu pergunto agora se já estamos em condições de dar início à audição, como sabem, é por videoconferência. As únicas exceções na nossa comissão têm a ver com a senhora Ministra. Para os serviços partilhados do Ministério da Saúde, Dr. Luís Góis Pinheiro, Presidente do Conselho de Administração, não sei se nos está a ouvir. Estou sim, Sra. Presidente. Então, muito bom dia, Sr. Doutor, bom ano para si, esperando que esteja de boa saúde e que nos possa, de certa forma, ajudar neste processo legislativo que está a decorrer. Portanto, senhoras e senhores deputados, Dr. Luís Góis Pinheiro, vamos dar início à audição sobre os projetos de lei do Bloco de Esquerda, do PAN e do PCP sobre medidas para a recuperação da atividade das juntas médicas de avaliação de incapacidades, também do regime transitório para a emissão de atestados médicos de incapacidade multiuso. Como o Sr. saberá, eu vou passar a palavra aos grupos parlamentares numa primeira ronda e o Sr. terá a possibilidade de dar uma resposta conjunta. Eu penso que já tem conhecimento da grelha. Passo então, desde já, ao grupo parlamentar do Partido Socialista, à senhora deputada Susana Amador, que eu pergunto se nos está a ouvir e se está em condições de usar da palavra. São estes condicionalismos que nós temos ainda que nos habituar, que apesar de já terem passado vários meses, ainda não está fácil. Senhora deputada Susana Amador. Peço desculpa por este compasso de espera, mas nem sempre os meios tecnológicos nos ajudam. Como? Não, 11:15. Então. Se a senhora deputada Susana Amador não está ainda em condições de entrar para já na nossa audição, eu passava desde já ao grupo parlamentar do PSD, o Sr. deputado Pedro Alves, que está presente, pelo menos é mais fácil. Faz favor, tem 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as colegas e os colegas deputados e agradecer também a presença nesta audição e começar por dizer também desejar um bom ano a todos. É a primeira vez que estamos outra vez reunidos e que vá ao Sr. Deputado, eu peço só para falar para o microfone, eu tenho medo que o doutor... E procurar ser então muito objetivo relativamente ao que nos traz aqui. Eu penso que já há um conhecimento de todos das iniciativas que estão aqui em discussão relativamente às questões das juntas médicas e perguntar, porque para nós foi uma preocupação que ainda permanece, uma vez que continuam a chegar relatos ao grupo parlamentar de que continua a haver pessoas à espera de serem avaliadas pelas juntas médicas e, em dezembro passado, na audição à Sra. Ministra da Saúde, o grupo parlamentar do PSD, através do deputado Ricardo Batista Leite, perguntou à Sra. Ministra que fizesse um ponto de situação e se era verdade isto que continuava a chegar como notícia ao grupo parlamentar. A Sra. Ministra respondeu na altura que havia um conjunto de juntas a funcionar, nomeadamente no Norte, na ARS Norte, 43 juntas médicas, no Centro 16, em Lisboa Valtejo 22, no Alentejo 5, Algarve 4, o total eram 90 juntas a funcionar. E eu gostaria de perguntar se os serviços partilhados do Ministério da Saúde têm conhecimento de quantas juntas médicas é que estão neste momento a funcionar em todo o Portugal.
e qual é que é a atividade, a tua produtividade, porque se as queixas existem, é sinal de que não está a ser suficientemente bem implementada a estratégia de recuperação deste processo. Por outro lado, também, e uma vez que há um conhecimento daquilo que são as propostas apresentadas pelos partidos, gostaria de saber se os serviços têm condições de nos informar se há condições ao nível da informatização dos serviços do Ministério da Saúde compatíveis com os do Ministério da Segurança Social para implementar as propostas que são aqui vertidas nas diferentes propostas dos partidos. Era só isto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Susana Amador, a quem cumprimento, desejando um bom ano. A Sra. Deputada dispõe de 3 minutos, como sabe. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Votos também de um bom ano para si e para todos, de renovada esperança e liberdade, e acreditar também que a vacina vai ser eficaz e vai, de facto, ajudar-nos a resolver este problema de grande emergência sanitária. E por falar desse problema, é por isso que também estamos aqui. Eu queria saudar o Dr. Luís Góes e os serviços partilhados do Ministério da Saúde e dizer que, de facto, a grande preocupação tem sido com o reagendamento das juntas médicas para efeitos de emissão destes atestados, que com a situação pandémica foram também elas afetadas, como todas as linhas de atividade assistencial não urgente, e apesar dos grandes desenvolvimentos legais no sentido de conseguir não só prorrogar os atestados para dezembro de 2020 e depois para dezembro de 2021, daqueles que já estavam emitidos, e do retomar dessas juntas, a verdade é que existe ainda um conjunto de pendências que nos preocupa e preocupa os autores destas iniciativas. E aquilo que lhe perguntava aos serviços partilhados do Ministério da Saúde, tendo em conta as competências que também desenvolvem, as atribuições que têm, é se não estamos também na altura de repensar e acelerar toda a simplificação e desmaterialização que a administração pública carece e que se exige, e que na área da saúde em particular tem sido uma prioridade e que deve ser de facto acelerada para melhorarmos a eficiência e a qualidade dos serviços públicos em geral e da administração de saúde em particular, quer no que diz respeito à inovação, melhores práticas e simplificação de procedimentos e aos atos que podem ser e devem ser desmaterializados para melhor eficácia e agilidade dos serviços e benefício dos utentes de saúde. O que perguntava aos serviços partilhados ao Dr. Luís Góes é se entende que a melhoria do funcionamento destas juntas médicas deve ser um objetivo estratégico e uma mudança de paradigma para melhorar o funcionamento em geral destas mesmas juntas, ou se revê em soluções mais transitórias ou mais casuísticas, como estão presentes em alguns dos projetos, não obstante o mérito dos mesmos em equação. E por isso, tendo em conta as atribuições que têm ao nível da automatização, ao nível da simplificação, da interoperabilidade, da interconexão de sistemas de saúde entre si, o que é que os serviços partilhados do Ministério da Saúde entendem que podemos fazer neste domínio com caráter mais estratégico ou com caráter mais conjuntural. E o que perguntava igualmente aos serviços partilhados é se entendem que esta articulação que tem que ser feita com a DGS está em curso, uma vez que a informação que obtivemos é que se está a trabalhar em 4 níveis. Ao nível da simplificação e desmaterialização em processos, designadamente com os doentes oncológicos, ao nível da monitorização destes agendamentos e da sua retoma, ao nível da introdução de automatismos nestes atestados e ao nível do reforço da articulação das instituições de saúde. Tendo em conta este trabalho a 4 níveis, o que perguntava era qual o ponto de situação deste trabalho, qual a articulação com os serviços partilhados, que desenvolvimentos podemos esperar e se está em preparação, suporte legal que permita esta agilidade com uma visão mais estratégica ou mais conjuntural, ou seja, era o ponto de situação que também precisávamos de obter da parte dos serviços partilhados. E mais uma vez saudá-lo também a si e a toda a sua equipa e desejar, obviamente, um bom exercício. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor. Obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Gostava, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar o Dr. Luís Góes Pinheiro. A audição do Dr. Luís Góes Pinheiro foi requerida pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não obstante, da parte do Bloco de Esquerda, nós acharmos que não é nos SPMS que está o problema que queremos resolver com o projeto de lei que apresentamos, porque
o problema de acesso ou não acesso aos atestados multiuso de incapacidade não é um problema da emissão ou da desmaterialização ou dos circuitos de desmaterialização e de emissão desse atestado. É um ponto anterior que tem a ver com a dificuldade de acesso ou a total inacessibilidade à própria junta médica. E, portanto, o facto de termos unidades de saúde pública que estão justificadamente ausentes das juntas médicas porque existe uma pandemia e os médicos de saúde pública, os profissionais de saúde pública estão, obviamente, com essa prioridade, esse é que nos parece que é o problema. E, portanto, nós apresentamos um projeto de lei para, de forma excepcional e transitória, enquanto esta situação pandémica persiste, enquanto as unidades de saúde pública e os profissionais que anteriormente faziam juntas médicas continuam sem disponibilidade para fazer essas juntas médicas, poder haver aqui alguns mecanismos mais automáticos para que as pessoas que precisam de aceder a uma junta médica e que precisam de um atestado multiusos para fazer valer uma série de direitos que estão previstos na lei, para que essas pessoas possam ter esse acesso a esse atestado multiusos. Portanto, uma das coisas que nós propomos é que para algumas patologias que já sabemos que geralmente quando são diagnosticadas elas conferem um grau de incapacidade igual ou superior a 60%, que possa haver uma emissão automática desse atestado, não obstante depois de sanada a situação pandémica poder haver uma reavaliação da situação. Eu, muito sinceramente, não vejo como é que esta proposta ou a resolução deste nó que existe passa pelos SPMS, mas gostava de aproveitar a presença e a disponibilidade do Dr. Luís Góes Pinheiro para perguntar, enfim, sobre este projeto de lei do Bloco de Esquerda, o que lhe parece e se neste momento os problemas de acesso à junta médica se prendem com questões que estão na área de influência e de competência dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, ou se prendem com uma etapa anterior, que é a própria dificuldade de acesso à junta médica e aos profissionais que compõem essas juntas médicas e como é que isso se pode resolver e se é possível e passível de se resolver via SPMS. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente da SPMS, agradecendo também a sua disponibilidade. E a questão que gostaria de lhe formular prende-se com o seguinte. O acesso, as dificuldades no acesso para uma junta médica para avaliação de incapacidade já vêm de antes da epidemia da Covid-19. E, de facto, já estávamos perante um problema concreto, real, com vários meses de atraso, que os doentes têm que esperar para poder ter uma junta, para poder ter acesso a uma junta médica. A epidemia veio introduzir aqui um conjunto de dificuldades acrescidas e a realidade que nós temos neste momento é que há um conjunto de doentes que pediram junta médica e que não têm acesso à junta médica e parece-nos que seria importante encontrar aqui uma solução, não obstante a necessidade também de uma intervenção do ponto de vista estrutural, que podemos discutir de uma forma mais aprofundada, mas o intuito do PCP é de facto encontrar uma solução para resolver o problema agora. Para resolver o problema no imediato, para que os doentes, que se a situação estivéssemos numa situação decorrer com normalidade, teriam acesso à junta médica, aqueles em que a avaliação de incapacidade fosse superior teriam acesso a um conjunto de direitos que estão hoje previstos na legislação. A verdade é que há um conjunto de doentes que
muito provavelmente teriam acesso a esse conjunto de direitos e que estão a ser hoje privados. Creio que este é o problema de fundo. Já foi aprovada a prorrogação do atestado, para quem tem atestado, a questão coloca-se nos doentes que estão a pedir a avaliação da incapacidade pela primeira vez e que não podem ser penalizados num direito que a legislação prevê. E trata-se tão somente disto, ou seja, é uma situação bastante grave. Há aqui duas ordens de problemas, mas creio que aquilo seria relevante neste momento era, no quadro da Assembleia da República, encontrar uma solução que permita a estes doentes ter acesso a uma junta médica. Por isso a questão que eu gostaria de lhe formular é, no quadro das suas competências e atribuições, que contributo é que pode dar, ou como é que acha, para que se pudesse agilizar este processo, mantendo o rigor naturalmente, mas como é que se pode agilizar este processo de forma a que os doentes não sejam penalizados? Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Biana Cunha, se assim entende. Ana Rita Bessa, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Dr. Luís Pinheiro Góes e agradecer a sua presença, de alguma forma, aqui para discutir este assunto. Eu acho que já foi explicado de onde é que surge esta discussão e qual é o ponto em que estamos aqui na Comissão neste processo de especialidade. A discussão ou a necessidade surge de um conjunto de queixas que também tiveram eco na Sra. Provedora da Justiça sobre atrasos significativos que tiveram a ver, por um lado, com a suspensão das juntas médicas, mas com atrasos que já existiam prévios e que se agravaram por isso na atribuição do atestado médico de capacidade de multiusos, isto por um lado. E por um lado, numa certa falta de resposta até este momento para dar solução a este problema que tem consequências diretas na vida de muitas pessoas. E aqui na Comissão estão a ser discutidos mais ou menos de forma sobreposta, e isso tem aqui, vamos lá, enfim, atrasado um bocadinho a solução, têm estado a ser discutidos dois caminhos que, ao contrário daquilo que aqui foi dito pela deputada Susana Amador, enfim, pelo menos foi formulado assim, não são mutuamente exclusivos. Há, por um lado, o caminho de encontrar uma solução transitória para o problema existente neste momento, que é um problema de atraso que tem que ver com esta suspensão que foi verificada por causa do Covid, e depois há toda uma discussão de fundo sobre se o sistema previamente existente era aquele que devia existir, era o melhor para que nós podíamos ter à data, sim ou não. Pronto, e são duas discussões que se podem ter em paralelo e não precisamos estar à espera de uma para resolver a outra, não é? Pronto, mas este é o nosso problema aqui na Comissão, não é o problema dos serviços partilhados do Ministério da Saúde. E por isso, eu também tenho alguma dificuldade, pese embora o Grupo Parlamentar do CDS tenha aprovado esta audição. Até foi um bocadinho no sentido da curiosidade de até que ponto é que os serviços partilhados podem trazer alguma luz sobre o ponto em que estamos na discussão e talvez sobre isso eu possa aqui, enfim, aduzir duas questões que eu acho que têm de facto, podem ter algum contributo dos serviços partilhados. A primeira é, uma das soluções transitórias que se prevê, que depois até se pode tornar permanente, mas que se prevê nestes projetos de lei em discussão, tem que ver com os doentes oncológicos e tem que ver com a emissão automática destes atestados e no caso da sua renovação, então, tanto mais que seja assim. Para isso é preciso que haja sistemas capazes de o fazer e, portanto, pergunto-lhe se os sistemas do Ministério da Saúde têm ou não têm a capacidade de fazer esta renovação automática sem ter que haver a presença ou de alguma forma a intervenção de um clínico. E, por outro lado, para que o processo flua da A a Z, é também preciso que depois a contraparte do Ministério da Segurança Social, que faz o pagamento, também flua. E, portanto, se existe esta interoperabilidade já montada entre sistemas digitais do Ministério da Saúde e do Ministério da Segurança Social. Talvez sejam estas as áreas onde eu, enfim, sem prejuízo de outras, veja uma contribuição que se possa pedir aos serviços partilhados e que possa ser oferecida já hoje aqui na Comissão. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora sim, Sra. Deputada Biana Cunha, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Aproveitar para cumprimentar o Sr. Dr. Luís Góes Pinheiro e agradecer a sua participação nesta Comissão,
para, de alguma forma, também podermos ouvir aqueles que são os contributos da instituição que representa. De facto, é consensual que já havia uma série de problemas identificados previamente à Covid naquilo que é o acesso a este atestado, no funcionamento inclusivamente das juntas médicas, e a esse propósito gostava inclusivamente de recordar que já em 2017, no âmbito do programa Simplex, foi criado um grupo de trabalho cujo um dos objetivos era avaliar precisamente o funcionamento das juntas médicas e propor alterações ao mesmo. Estamos a falar de 2017, estamos a falar também de um grupo de trabalho onde a SPMS teve um representante e, portanto, desde logo a primeira questão que faria ao Dr. Luís seria precisamente perceber qual é a posição sobre o funcionamento deste grupo de trabalho e sobre as conclusões que, entretanto, terá chegado, ou seja, que mudanças estruturais considera que devem acontecer nas juntas médicas e no acesso a este atestado. Depois, de facto, nós temos um contexto sanitário que veio agravar aquilo que é o acesso a este atestado e, consequentemente, àqueles que são os direitos das pessoas ao nível dos apoios sociais e que, no nosso entendimento, é gravíssimo aquilo que se tem passado. Escrevia-nos uma entre muitas pessoas de que, de facto, estamos a falar de um direito que não se consolida, estamos a falar de prejuízos vários para estas pessoas e, portanto, também outra questão que gostaria aqui de aduzir é precisamente se considera que há forma de repor, no fundo, estes prejuízos que as pessoas têm tido, nomeadamente até do ponto de vista económico, que se veem forçadas a ter que fazer investimentos sem aqui o apoio do Estado. E, portanto, essas seriam as duas questões primeiras. Para uma terceira questão que gostaria de adicionar, estamos de facto a falar de um momento em que cada vez mais reconhecemos a importância dos meios digitais, de haver a possibilidade, quando ambas as partes dispõem de meios digitais para aceder a este tipo de equipamentos. Falamos inclusivamente num pilar que é assumido pelo Governo como prioritário, que é a transição digital. De que maneira é que vê esta transição digital a acontecer no acesso a estes mesmos atestados? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho a informação que mais nenhum dos senhores deputados quer usar da palavra. Passava desde já a palavra para responder ao Dr. Luís Góes Pinheiro. Tem aproximadamente 20 minutos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, e aproveitava para cumprimentar todos os deputados desta comissão, desejar um bom ano a todos e que seja de facto um ano melhor para todos e, acima de tudo, com mais saúde para todos. Eu nunca queria aproveitar também para agradecer as perguntas que me fizeram, e começando pelo Sr. Deputado Pedro Alves, do PSD, que nos fez as primeiras perguntas. De facto, nós não consigo responder à pergunta de quantas juntas médicas estão a funcionar, mas de todo modo sei que a Direção-Geral de Saúde vai ser ouvida nesta comissão e a entidade que de forma mais eficaz poderá responder a essa pergunta. Quanto às questões sobre o nível de informatização que será necessário para obter estas propostas, se calhar o que faria para dar uma visão geral relativamente às propostas e sobre aquilo que eu entendo que sejam as necessidades das mesmas, e em função disso também descrever um bocadinho aquilo que sei que está a ser feito e que pode ser um contributo relevante para o trabalho aqui no Parlamento. Estas três propostas de três grupos parlamentares diferentes são propostas que me parecem que têm bastante mérito, no sentido em que identificam um problema, que aliás já foi identificado, como também já foi aqui referido, por outras entidades, generalmente até pela Provedora de Justiça, visam efetivamente criar aqui alguns mecanismos de automatização e de simplificação que podem dar um contributo
relevante para a agilização do processo de geração destes atestados médicos de incapacidade multiusos. Pensamos é que, e dois deles têm essa componente, que focarmos apenas no modelo transitório, que aliás, nesse aspecto, algumas medidas transitórias já têm vindo a ser adotadas, parece-me fazer grande sentido, até porque as razões que presidem algumas alterações são razões que estão e devem estar para lá do horizonte da pandemia e para lá do horizonte do contexto que vivemos de pressão sobre os serviços de saúde pública. Designadamente aqueles que pretendem, de alguma forma, criar aqui automatismos na geração destes atestados, quando a informação resultante dos sistemas de informação seja suficientemente segura e suficientemente passível de ser usada para a geração automática deste tipo de certificados. Ouvimos falar aqui dos doentes oncológicos, mas eventualmente até de outros casos, em que essa informação, por um lado, a informação existe, e por outro lado, as regras de atribuição desse tipo de atestados para aquele tipo de patologias possam também elas ser facilmente automatizadas, eu diria quase que prescindindo da análise do caso concreto e desse ponto de vista poder de facto simplificar muito a vida de quem pretende obter um documento com estas características para diversos fins que sabemos. E portanto, desse ponto de vista acho que há um mérito de tentar simplificar os procedimentos e há informação dentro dos sistemas de informação que permitem, em alguns casos, automatizar este processo. Evidentemente que aí também não podemos dizer muito mais do que isto, tendo em conta que saber em concreto em que patologias, em que condições, em que circunstâncias, é um trabalho que será mais simples para a Direção-Geral de Saúde dar a sua opinião. Do ponto de vista da SPMS e também do ponto de vista da minha opinião pessoal, que nós também somos fruto da nossa condição e daquilo que já fizemos, acho que há de facto aqui um espaço para melhorar para sempre, ou pelo menos para os próximos tempos, não apenas neste contexto de pandemia, o processo de geração deste tipo de atestados. Designadamente, estratificando-os por níveis. Por um lado, os tais que podem ser gerados automaticamente, por outro, identificando outros casos em que não podendo ser gerados automaticamente, ou seja, em que não podemos prescindir do valor que o olho humano possa acrescentar à geração do atestado, mas em que essa decisão possa ser tomada, por exemplo, apenas com base em documentos e sem haver incómodo por parte do utente. E, finalmente, aquelas circunstâncias em que, não podendo prescindir do contacto com o utente, esse contacto ainda assim pode e deve ser incentivado que se possa fazer à distância, não só se facilitando a vida do utente, mas também agilizando e criando até condições, até no contexto desta pandemia, para que o contacto presencial com estas unidades se faça apenas e só se for necessário e dispensando na medida possível. Portanto, eu acho que há aqui um vasto caminho em que pode efetivamente ser elevada a eficiência e a produtividade das juntas médicas, acima de tudo facilitando a vida dos cidadãos que precisam deste tipo de documentos. Por outro lado, e aí é apenas uma nota, e volto a dizer, já não tem tanto a ver com a SPMS, mas é uma nota pessoal, acho que eventualmente podemos também ir caminhando no sentido de acreditar mais na informação que temos nos sistemas, acreditar acima de tudo mais na informação que é prestada por outros agentes do sistema, geralmente pelo médico assistente e por outros, pelo médico de família e por outros agentes que estão no sistema e que podem efetivamente ajudar a aliviar o trabalho destas juntas médicas, como sabemos, neste momento concreto, concorrem, no caso das equipas de saúde pública, concorrem com outras atividades que são de grande exigência e de grande necessidade para o momento presente. Dito isto, e tentando responder também, dando alguma informação que sei, houve de facto, e há um trabalho que está a ser feito internamente dentro do Ministério da Saúde neste sentido, e por isso eu saúdo até as propostas aqui, porque vão muito ao encontro do trabalho que está a ser feito, no sentido de apresentar
penso eu, mas é uma pergunta que terá que ser feita ao Governo, mas penso eu que estará para muito breve a aprovação do Conselho de Ministros de um diploma que venha de alguma forma ajudar a clarificar não só para agora, mas para o futuro, mas isso é algo que terá que ser perguntado ao Governo. Da nossa parte, o que posso dizer é que a SPMS tem os contributos para esse efeito e que, portanto, aguarda com interesse o resultado dessa intervenção, até porque, na verdade, ela dependerá muito da utilização dos sistemas de informação que a SPMS tem e que podem ajudar exatamente naquelas vertentes que eu referi há pouco. Por um lado, identificar as situações que sejam passíveis de ser automatizadas, respeitando evidentemente as exigências que a saúde pública possa colocar nesse processo. Um processo automatizado é sempre um processo automatizado. Por outro lado, também ajudando a identificar aqueles casos em que a informação constante dos sistemas, designadamente as que resultam de meios complementares de diagnóstico que estejam já no sistema, possa ser suficiente e, portanto, não termos de incomodar o utente. E, finalmente, aqueles casos e criando condições para que possa haver contacto à distância com os utentes. Para finalizar, e agora pegando nas perguntas concretas que me foram fazendo, penso que esta apesar de tudo responder em bloco, dizer que no que respeita às perguntas que me fez a senhora deputada Susana Amador do Partido Socialista, designadamente aquela que não respondi tem a ver com o que está a ser feito, nós neste momento temos um trabalho já muito próximo do final de articulação entre os sistemas da Segurança Social e da Autoridade Tributária do Ministério da Saúde, no sentido de permitir a desmaterialização do processo que temos já hoje em curso e, portanto, acelerando esse processo e essas comunicações. Evidentemente que não resolvem todos os problemas, mas no quadro legal presente é um passo que podemos dar e está a ser dado, está em fase de afinação para estas entidades. O sistema, do ponto de vista técnico, está do lado do Ministério da Saúde, está terminado, estamos a afinar estas ligações. Quanto à melhoria dos agendamentos, nós estamos, em geral, a fazer uma intervenção sobre o processo de agendamento, designadamente junto dos cuidados de saúde primários, e, portanto, esse, evidentemente, é um processo que beneficiará todos os agendamentos e, portanto, também aqueles que tenham, de alguma forma, tenham ou possam vir a ter, a estar relacionados com esta dimensão das tarefas executadas por profissionais de saúde. Penso também que não ficou nada por responder da senhora deputada Susana Amador. Quanto ao senhor deputado Moisés Ferreira, penso que também já respondi àquilo que achamos que, do ponto de vista da SPMS, é o que pode ser feito. E quanto à senhora deputada Paula Santos, do PCP, que no fundo pergunta a mesma coisa, realmente as nossas competências, o que pode ser feito, eu volto a dizer, nossas competências de facto não se esgotam apenas na componente tecnológica, também a componente tecnológica não é desligada da componente de processo e, portanto, somos frequentemente convocados a participar em processos que se traduzam na simplificação de processos, porque praticamente tudo assenta em tecnologia, mas o processo acaba por ser muitas vezes prévio à própria de transformação digital do mesmo processo. E, finalmente, no que respeita à doutora Ana Rita Bessa do CDS, acho que também já respondemos, a interoperabilidade com a Segurança Social do Ministério da Saúde está em curso e, portanto, será sempre viável. Tecnicamente tudo é possível, depois é sempre tudo uma questão de tempo para essa disponibilização, não é? Mas de todo modo, neste caso concreto, a interoperabilidade da Segurança Social e do Ministério da Saúde parece-me que evidentemente é uma decorrência normal deste tipo de tarefas, portanto tem que ser sempre considerada, independentemente da solução que venha a ser encontrada. E finalmente, respondendo às perguntas da senhora deputada do PAN, doutora Viviana Cunha, e sobre o grupo de trabalho. Este grupo de trabalho que ocorreu em 2017 deu algumas sugestões, mas de 2017 a 2020 houve algumas evoluções e tornando pouco úteis algumas dos contributos, mas tentámos aproveitar a medida possível exatamente na desmaterialização do processo no quadro legal atual e nas tais ligações diretas, que não só à AT, que resultavam desse grupo de trabalho, mas também à Segurança Social, que são também de grande utilidade para os utentes. E sim, é verdade que
todas as tarefas que sobrecarregam a saúde pública, que aquilo sobrecarrega. Todas as tarefas que são executadas por equipas de saúde pública têm, neste contexto de pandemia, uma concorrência das tarefas que decorrem da própria pandemia, e, portanto, necessariamente que há uma pressão maior. E, portanto, resumindo, e penso que respondi a todas, o que eu diria é o seguinte: eu acho que seria muito interessante pensar numa intervenção nesta matéria, não apenas a pensar no momento presente, mas a pensar no contexto futuro. As vantagens da identificação dos contextos em que é possível automatizar a geração deste tipo de certificados extravasam o momento atual. Penso também que é um exercício interessante criar outros níveis de agilização do trabalho das equipas de saúde pública, designadamente encontrando oportunidades para, com segurança, o trabalho poder ser feito sem a participação do utente. E, finalmente, usar todos os mecanismos que temos hoje associados à telesaúde e que estamos a criar, para, no caso em que tenha que haver contacto com o utente, ele possa ser o mais cómodo possível e possa até prescindir da sua deslocação física a determinado local. E, por isso, não me cabe a mim, evidentemente, fazer sugestões ao Parlamento, mas direi que poderá ser útil para esta discussão a participação do Governo, designadamente com a eventual aprovação no Conselho de Ministros de um instrumento que no fundo enquadre todo este contexto e que tanto quanto achamos que é possível, vá até mais longe do que alguns destes projetos, que, volto a dizer, têm o mérito de procurar resolver de uma forma até que me parece muito avançada e, portanto, muito positiva, procurar libertar as equipas de saúde pública de tarefas em que, na verdade, a sua intervenção pode, efetivamente, não acrescentar valor e em que acaba por ser prejudicado o tempo por ter que aguardar a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Doutor. Penso que foi muito esclarecedor. No entanto, nós temos ainda uma segunda ronda em que os senhores deputados dispõem de 1 minuto e meio para questionar, ainda se acharem necessário, o Dr. Luís Góes Pinheiro. Passava desde já a palavra à Sra. Deputada Susana Amador. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Saudar o Dr. Luís Góes Pinheiro e agradecer, de facto, esta audição e a sua disponibilidade, apesar de alguns dos meus colegas terem alguma dúvida sobre a importância da audição, que eram legítimas. Eu acho que essas dúvidas ficaram dissipadas com a sua intervenção e a forma como demonstrou o quanto é importante a articulação dos serviços partilhados com a DGS, com as demais instituições, no que diz respeito a todas as questões relacionadas com a tecnologia, com a simplificação e com a desmaterialização, porque, independentemente de haver aqui problemas relacionados com os agendamentos, com os recursos humanos, com a cadência, a verdade é que tudo o que fizermos para simplificar, usando as tecnologias, eliminando circuitos mais burocráticos, promovendo o contacto à distância e olhando para a estratificação que fez daquilo que pode ser dispensado e que pode ser automático, é de facto uma mais-valia o trabalho que estão a desenvolver. E, portanto, penso que ficou muito claro esse mesmo trabalho, os contributos líquidos que têm estado a dar no sentido de tornar, de facto, a administração pública, neste caso a saúde, mais eficiente e dar respostas mais rápidas aos seus utentes. Tendo em conta que partilhou connosco aqui a questão de poder ir a Conselho de Ministros um desenvolvimento legal sobre este assunto e, tal como já tinha alertado em anteriores audições, é importante que a produção legislativa que aqui se faça seja, de facto, o mais clara possível e o mais esclarecida possível, para que não haja aqui qualquer tipo de conflito em termos da própria qualidade da lei que queremos e da eficácia dessa mesma lei. E por isso, desde já, sugiro à Sra. Presidente que possamos ouvir nesta fase final o membro do Governo responsável que esteja a articular esta matéria, para termos todos os dados da equação e termos, de facto, aqui uma produção normativa, como queremos, que seja execuível e seja eficaz para a condução destes mesmos trabalhos. Mais uma vez, muito obrigada pela visão estratégica e perspectiva que colocou aqui em cima da mesa sobre este assunto. Não obstante a sua urgência e emergência, era importante também essa visão esclarecida. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Alves. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, então, cumprimentar uma vez mais o Dr. Luís Góes Pinheiro
e saudá-lo pelo esforço que teve aqui de nos explicar todo este procedimento de um conjunto de procedimentos, integrados. Mas saio daqui preocupado. Doutor, há um momento na sua intervenção em que nos diz que falta sair um diploma do Governo para clarificar todos estes procedimentos e que, na verdade, o que nos trouxe aqui foi um conjunto de vontades de que está a ser feito, que sabemos o que é que queremos e que, na verdade, questionado sobre a situação concreta do que se está a passar agora relativamente aos atestados que são a ser passados, não nos disse rigorosamente nada. Ou seja, gostaria de saber, e uma vez que foram aqui só abordadas as questões de natureza técnica, e eu questionei objetivamente a situação do funcionamento das juntas, então se está a lidar com a questão de natureza técnica e informática, quantos atestados é que foram passados ou emitidos desde março de 2020 até agora, se isso é possível saber-se, comparando esta emissão de atestados com o período homólogo anterior. Isto é, e aqui perceber o que é que está a ser feito, se há alguma mudança que já foi feita com a introdução de algumas medidas que o Governo diz que introduziu para ultrapassar este constrangimento, ou se afinal continuamos na narrativa da expectativa de que há de vir um momento, através de um diploma que vai ser feito, porque nós todos compreendemos que é importante esta desmaterialização de processos para tornar eficiente e eficaz qualquer procedimento administrativo. Disto ninguém tem dúvidas. Agora, o problema hoje na vida das pessoas é que tem que ser resolvido com as condições que nós temos. E aqui perceber qual é que está a ser o real impacto na vida das pessoas com tudo o que está a ser feito ou que não está a ser feito. E era em relação aos números em concreto que gostávamos também de saber se os serviços nos podem dar essa informação. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor. Obrigado, Sra. Presidente, mais uma vez. Eu gostava de agradecer as respostas que foram dadas pelo Dr. Luís Góes Pinheiro, que foram bastante interessantes, e relevar o facto de a automatização, ou de se ter dito que a automatização da emissão do atestado multiusos em determinados casos é algo perfeitamente possível de fazer sem grandes problemas de injustiça, como se tinha vindo aqui a dizer em audições anteriores, porque existe informação sobre a patologia, existe informação sobre o utente, é possível adicionar até informação, passando a redundância adicional, feito pelo médico assistente, médico de família, etc. Portanto, é possível fazer automatizações sem grandes problemas e sem criar injustiças relativas de caso para caso. Agora, eu acho que o problema é outro. É que tem que se dar resposta imediata a casos que estão à espera há um ano ou mais. Enquanto estávamos a fazer esta audição, recebi no e-mail do Parlamento mais um de inúmeros e-mails que temos recebido, certamente todas e todos nós, de queixas de cidadãos e cidadãs que não conseguem aceder à junta médica. Mais um que diz: uma doente oncológica foi mastectomizada, está há mais de um ano à espera de aceder a uma junta médica. Bom, e eu acho que, não obstante nós podermos fazer uma reflexão para futuro, de automatizações, de voltar a rever o funcionamento das juntas médicas, etc., até uma ponderação, uma discussão bastante mais ponderada, etc., é necessário uma resposta excepcional, transitória e imediata para quem está há um ano à espera de aceder a uma junta médica. Portanto, eu acho que neste momento o âmbito desta alteração legislativa deve ser esse. E depois, sim, toda a disponibilidade, da parte do Bloco, nós temos toda a disponibilidade para maturar a discussão, para fazer uma transformação no funcionamento regular da forma como funcionam as juntas médicas. Não podemos ignorar que temos uma situação imediata a necessitar de soluções imediatas. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Paula Santos, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também agradecer ao Sr. Presidente
o conjunto de elementos que nos trouxe nesta reunião e eu creio que são relevantes neste processo que estamos a desenvolver aqui na Comissão de Saúde, a propósito da avaliação de incapacidade e da emissão dos atestados de incapacidade. Porque, de facto, já tivemos várias audições e a questão da automatização, estava difícil, a questão da automatização era uma questão que suscitava algumas preocupações e nós consideramos as preocupações e que naturalmente são legítimas para que os processos sejam de facto rigorosos e sejam sérios. Mas ficou também, e ficou aqui evidente, que há de facto esta possibilidade, não é? Ou seja, com o conhecimento técnico e científico, com o conjunto dos profissionais de saúde, nas circunstâncias onde isso seja possível, obviamente não são todas, está identificada a situação das pessoas com doença oncológica, haverá certamente outras doenças que já sabemos à partida que o grau de incapacidade é bastante elevado e todo esse processo pode ser agilizado. Não se trata de passar uns à frente dos outros, trata-se tão somente de criar as condições para que todos tenham acesso à junta médica no tempo útil para fazer essa avaliação. Vou terminar, Sra. Presidente, só para dizer que, da nossa parte, disponibilidade para encontrar soluções. Nós já manifestámos aqui na Comissão e a ideia é essa. Creio que se conseguirmos avançar até para soluções que resolvam o problema, neste momento, podem até servir como experiência e uma espécie de projeto piloto para o futuro sobre caminhos que possamos depois também aperfeiçoar no que diz respeito a esta matéria. Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu também agradeço muito as explicações claras do Dr. Luís Góes Pinheiro e dos serviços partilhados no geral. Percebo e não posso concordar mais com a organização que definiu, com a estratificação que definiu, com os processos que podem ser automatizados, com aqueles que só precisam de análise de documentos, com aqueles que precisam de contacto e dentre destes os que pode ser à distância e os que pode ser presencial, está tudo, parece-me que do ponto de vista de processo, enfim, quem sou eu, está tudo muito estudado e muito clarificado. O meu problema aqui tem a ver com outro comentário que o Sr. Doutor fez, em que deu este insight que agradeço, mas que também já tinha, que obviamente tecnicamente tudo é possível e que, portanto, no caso concreto da interoperabilidade com os sistemas da segurança social, será uma decorrência natural dentro do horizonte temporal possível. O meu problema é o horizonte temporal possível. É com certeza tudo possível, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Terá que ver com o orçamento, mas isso é uma questão sua, presumo que esteja assegurado, e terá que ver com a questão temporal, e isso passa a ser uma questão nossa, porque o problema que nós lhe trouxemos aqui hoje, eu acho que o coloquei desde o início, é que do seu ponto de vista uma solução de fundo é a mais correta e nós também concordamos, mas nós aqui no Parlamento somos confrontados com questões reais de pessoas reais que nos pedem uma solução transitória rápida para um problema que tem que ver, repito, com uma suspensão que foi decretada em 18 de março e que teve que ver com a pandemia. Estas pessoas ficarão muito agradadas, tal como nós, com uma solução de fundo mais rápida para todos, mas têm um problema hoje e é para este problema hoje que nós queríamos uma resposta e por isso agradeço-lhe imenso os seus comentários, mas continuo com esta questão que é, não sei qual é o horizonte temporal que os serviços partilhados têm em mente na sua contribuição para este processo de fundo, que também terá que ver com o Conselho de Ministros. Pergunto-lhe, portanto, qual é? Estamos a falar de um mês, 6 meses ou um ano? Para nós percebermos se a validade daquilo que nos diz corresponde à necessidade que nós queremos ver resolvida. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Biana Cunha, já pode. Faz favor, tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer também ao Dr. Luís Pinheiro pelos esclarecimentos que aqui nos prestou e aproveitando de forma muito sucinta para, no fundo, lhe remeter uma questão muito concreta que se prende precisamente com as questões da temporalidade e da necessidade imediata de resolver este problema pelos constrangimentos reais que causa às pessoas no nosso país que necessitam deste atestado e que se veem impossibilitadas de aceder
àqueles que são os apoios do Estado por falta de resposta do Estado nesta mesma matéria. E recordando precisamente o início da minha intervenção anterior, onde falei de um grupo de trabalho que o Dr. Luís amavelmente teve o cuidado de alguma forma dizer que essas conclusões foram interiorizadas, foram integradas e terão, algumas já tiveram, mas outras terão o devido seguimento. Lembrar que estamos a falar de um grupo de trabalho simplex que pretendia resolver problemas no imediato e durou 3 anos. E agora estamos a falar de uma situação que precisa de respostas no imediato e que não pode durar 3 anos, aliás, não pode atrasar mais tempo, e por isso é que estamos aqui nesta comissão preocupados com este assunto. Gostaríamos de saber da sua parte para quando é que efetivamente vão haver estas respostas concretas, se tem essa informação que nos possa disponibilizar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora passo a palavra ao Sr. Doutor para responder, querendo, e dar os esclarecimentos para depois podermos terminar esta audição. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu, como tive o cuidado de dizer e reafirmo, eu não posso responder pelo Governo, portanto, será para mim muito difícil dizer quando é que haverá um quadro normativo produzido pelo Governo nesta matéria, até porque, de facto, não sei responder, portanto, não poderei fazê-lo. E, na verdade, também é, para mim, muito difícil, para não dizer pouco razoável, especular sobre o tempo necessário para desenvolver um regime que não está finalizado e, portanto, que não tem, relativamente ao qual não tem todos os elementos que me permitam dizer com certeza o que pode ou não ser feito nessa matéria. O que posso dizer é que, evidentemente, temos plena noção da importância e da urgência associada a esta matéria, e que, havendo essa clarificação do quadro normativo, naquilo que depende da SPMS, que não é tudo, como já ouvimos, há componentes que dependem de outros departamentos da administração pública, até fora do Ministério da Saúde, e, portanto, eu não terei a delicadeza de falar por eles, direi apenas que naquilo que depende da nossa parte haverá, evidentemente, todo o empenho e toda a celeridade e toda a prioridade dada à componente tecnológica de execução de alterações a este regime que visam simplificar a vida dos cidadãos que carecem de um atestado desta natureza. Neste momento não tenho elementos completos que me permitam dar um prazo e acho que a razoabilidade que gosto de pôr nos prazos impõe ter os elementos todos antes de poder responder. Direi apenas que é algo que será tratado com a máxima urgência. Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que, sem responder individualmente, as perguntas foram estas. Sr. Doutor, muito obrigada. Penso que foi muito esclarecedor. Agora, cada grupo parlamentar, nós ainda estamos numa fase de processo legislativo, já na parte final. Tomaremos as decisões que entendermos pertinentes. Numa próxima reunião ainda vamos ouvir a Direção-Geral de Saúde sobre o mesmo tema. E, portanto, Sr. Doutor, muito obrigada a si e à sua equipa pela sua disponibilidade e pelos esclarecimentos prestados. Senhoras e senhores deputados, não havendo mais assuntos na nossa ordem de trabalhos, dou por terminada a reunião. Muito obrigada. Muito obrigado, muito bom dia. Bom dia, muito obrigada.